por eventualidade eu der um pulinho, vai ser só um pulinho, não vai ser muito cansativo, nós já estamos depois de Cristo. Bom, depois de Cristo, um cirurgião chinês, ele já usa a cannabis e um excelente anestésico com vinho, e ele faz cirurgias, realmente cirurgias abdominais, essa coisa toda, usando esse tipo de anestésico. E esse cavalheiro aqui é o cirurgião chinês que realizava, e claro, ele deveria ter colegas que realizavam também. Então vocês vejam, a coisa está se estendendo, nós começamos com uma dorzinha e já estamos em anestésicos. Seguindo um pouco ainda, a cannabis é usada, aqui no caso, no mundo árabe. No mundo árabe, o meu avô era de origem árabe, os árabes, eles usavam, digamos assim, isso de uma forma, era como se fosse aquilo que eu falei para vocês, aqueles remédios na farmácia que todo mundo usa. Ela servia para praticamente tudo. Ela tirava a dor, ela tirava isso, tirava aquilo. E aqui eu coloquei, não coloquei uma pessoa só, porque isso aqui é um símbolo inteirinho do mundo árabe, que é imenso. Bom, aí estamos quase na modernidade. Em 1621, um dos maiores médicos da evolução nossa foi Robert Barton. Esse aqui já era médico. E ele utilizava, digamos, no caso, vejam bem, a cannabis para depressão. Utilizava de uma maneira sistemática, orientava, já tinha livros escritos, essa coisa toda, e aqui está uma espécie de um retrato de Robert Barton, mas ele já era uma pessoa que a gente pode saber onde nasceu, o que fazia, enfim, era uma pessoa absolutamente real. E a partir dele, existia uma coisa nessa época que se chamava herbalista. Herbalista era uma pessoa que estudava todo tipo de ervas, seria um farmacêutico especializado em ervas, vamos colocar dessa forma. E esse senhor aqui, Nicholas Culpeper, era o nome dele, ele tratava inflamação e inflamações na cabeça, que ele colocava, gota, reumatismo e essas coisas todas. E aqui está esse senhor, né? Eu coloquei essas fotografias todas porque me parece muito importante que as pessoas saibam que existe uma história e que existe gente real que esteve, em vez de eu dizer, muitas pessoas usaram esse tipo de substâncias. E quase, agora nós vamos dar um pulo grande. A maconha, ela saiu da África, ela foi para a Europa, da Europa ela deu um pulo nisso aqui, aqueles senhores do Jamestown, lá que os primeiros colonizadores americanos levaram a maconha, o cânhamo, lá para os Estados Unidos, e depois, de uma determinada época, ela volta para a Europa, e nós temos aí depois um outro danadinho que faz de novo a mudança, mas basicamente aqui ela chega nos Estados Unidos, e da mesma maneira que ela chegou nos Estados Unidos, ela chegou na América Central, chegou na América do Sul, através dos marinheiros, e no começo, bom, aí existem várias coisas, depois a gente vai falar, mas aí de repente ela começa a sofrer toda uma série de influências, quem usa, quem não usa. E só para encerrar aqui, há um tempo atrás, eu falei para vocês de uma mulher, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Só antes disso, vocês devem lembrar, George Washington foi o primeiro presidente americano, e ele tinha uma imensa fazenda com plantação, essa coisa toda, com o cânhamo, e que o cânhamo se extrai a maconha, e ele tinha um interesse, tanto que as pessoas que trabalhavam para ele, quando eles iam trabalhar naquela área, eles iam comentar com ele que ele tinha extraordinário interesse. Agora, o extraordinário interesse, eu não sei o que ele fazia, mas sabe-se dessa história. E você se lembra, um tempo atrás, esse aqui é o seu George Washington, você se lembra um tempo atrás, eu fiz aqui uma espécie, digamos assim, de comentário. Aqui nós temos o Napoleão,
voltando da África, onde ele foi fazer suas conquistas, e os soldados deles trouxeram de volta para a França, ou seja, reincorporaram na América. E aqui, no caso, o que eu queria falar, vocês lembram que houve uma dessas coisas que eu comentei com vocês sobre a Rainha Vitória. A Rainha Vitória foi e é, até hoje, a mulher mais poderosa do mundo. Nunca ninguém conseguiu fazer ou ter o que ela tinha. Onde ela estava, o sol nunca se punha, como diziam. Agora estavam falando da Rainha Elizabeth, de muitos anos, aquela coisa toda. Pode ter muitos anos, mas propriedades como essa dama tinha, e esta dama, de uma maneira muito, digamos assim, chique, ela teve 9 filhos, mas entre os filhos ela tinha cólicas menstruais. E ela tratava as cólicas menstruais dela com maconha. Então, se a Rainha Vitória fez isso, bom, supõe-se que a dita cuja história tenha voado bastante. Bom, sem querer incomodar, mas já incomodei bastante, isso aí eu quis fazer uma revisão até 1903. Bom, de 1903 em diante, existe uma confusão, existe um caos, existe toda uma série de situações onde a nossa moça, ela vai desde moça até bandida, até, enfim, tudo que se possa chamar uma dama, ela era. Aí então eu fiz o seguinte, aqui eu vou dar para vocês algumas características dela, tanto positivas quanto negativas, só que eu vou fazer mais uma sequência dessas, porque é impossível fazer uma coisa didática, tipo assim, largando de uma vez só. Então, basicamente, só para vocês saberem, a moça que eu estou falando é essa moça aqui. Essa moça, ela é constituída de THC, CBD, aqui é o tetraidrocanabidiol, aqui é o canabidiol, os famosos canabidióis, aqui está a planta, e no caso, digamos, disso aqui, segundo todas as teorias atuais, nós temos dentro de nós receptores dos canabinoides. Então, como nós temos receptores, lugares que recebem essa substância, teoricamente existe uma isomorfia, existe uma capacidade dessa substância nos tratar e fazer vários efeitos sobre nós. Então, eu vou colocar agora para vocês só muito simplesmente algumas coisas sobre a parte geral dela, porque a parte química é um tanto complicada e eu gostaria de mostrar para vocês, depois por um motivo muito claro, só para colocar aqui assim, ó, no caso, isso aqui é como ela anda para dentro de nós, ela faz coisas maravilhosas no cérebro, essa coisa toda, e aí só o seguinte, a maconha, vejam bem, ela é uma planta que apresenta componentes medicinais e também substâncias que afetam o sistema nervoso. Ou seja, entre tapas e beijos, como eu tinha colocado antes. Depois aqui, a maconha, de novo a cannabis, é uma droga polêmica, já cansei de falar que é polêmica, devido ao fato de apresentar, além do uso recreativo, que vai passar a ser usado breve entre nós, do uso recreativo e danos ao organismo, e ela tem importância medicinal também. Então vejam bem porque que eu falei da dualidade no começo. Nós estamos sempre assim, ou defende ou vai, mas de qualquer forma, isso aí é uma discussão que eu gostaria de colocar. Quando o pessoal que faz o vídeo chegou aqui, eu fiz um comentário, desde janeiro deste ano, eu sabia, tenho certeza, que a partir de junho os canabinoides vão estar nas prateleiras das farmácias em geral. E aí eu resolvi fazer uma de, sei lá, essas pessoas que fazem enquetes, e comecei a conversar com todas as pessoas que vêm aqui no consultório. E que são muitas pessoas de muitos lugares. E, tipo, depois que eu terminava o consultório, que normalmente eu não sou muito rápida nas consultas,
eu perguntava, você sabia tal? E, inclusive, ali na gaveta eu tenho algumas substâncias que são derivadas do canabidiol, e perguntava para as pessoas, de uma maneira bem correta, nada de eu gosto ou não gosto, eu só perguntava se eles sabiam. E se vocês perguntarem para mim, eu diria que 90% das pessoas, e eu trato gente desde o Paraná, lá debaixo de Pelotas, sei lá, os lugares, eu diria que 90% das pessoas olhavam e diziam, como é que é, doutora? Como é que é? Eu diria que existe quase que uma, eu não diria ignorância, porque não, mas eu diria que um desconhecimento. E esse desconhecimento, ele junta, digamos assim, de uma certa forma comigo, porque eu não me lembro de ter visto nesses grandes noticiosos, eu leio muito, em internet, essa coisa toda, eu não vi nada assim que seria agora. Isto aí, porque quem me disse agora foram pessoas que trabalham para os laboratórios, corretamente, que vieram me visitar, vieram de uma maneira absolutamente adequada, me comunicando esse fato. Então foi através dessas pessoas que eu me inteirei que a partir de agora nós vamos utilizá-la, se bem que ela já é utilizada através de importação, só que eu não estou falando de importação, eu estou falando de balcão da farmácia com receita azul. A receita azul está ali na minha mesa. Aí, digamos, existe uma colocação que as pessoas já usaram, colocaram, mas enfim, que as pessoas conhecem, só eu vou comentar algumas coisinhas rapidamente. Efeitos agudos da maconha. Alteração na percepção do tempo e espaço, aumento da frequência cardíaca, aumento do apetite, pode haver confusão mental e exacerbação dos sintomas psicóticos se existem, ou seja, essa pessoa é doente. E fora isto aí, no momento em que eu usar, eu posso ter os olhos avermelhados, a boca seca, sentidos mais aguçados, pânico, perda da inibição, redução da capacidade motora, redução da memória e sensação de relaxamento ou euforia. Isso seria, digamos, teoricamente, o que se colocava de uma forma geral. No caso, isto aí que eu coloquei era o comum até agora. Os efeitos crônicos da maconha, vejam bem que até agora eram colocados mais os negativos. Então, eu selecionei os que vinham de uma parte, eles colocavam crônicos, alterações cognitivas, bronquite, câncer, esquizofrenia em vulneráveis, psicose em indivíduos vulneráveis, síndrome amotivacional, ou seja, a pessoa ficava apática. Isso aqui eu tirei de um livro de 2019 do Conselho de Medicina, então não é uma coisa antiga. E se a maconha causa dependência, bom, existe, digamos assim, como tudo na vida, tem gente que cria dependência de sexo, drogas, rock and roll, chocolate, comida, aquela coisa toda. Eu acredito que tudo pode causar dependência, desde que a minha personalidade seja uma personalidade dependente. Então, ela, para mim, ela pode ou não vai causar, porque ela não tem essa potência. E agora, de uma forma bem simples, os efeitos terapêuticos. Por que eles estão sendo colocados no comércio, fora, digamos assim, aquelas doenças graves que eles já são importados? Eles têm efeito analgésico, controle de espasmos, tratamento do glaucoma, efeito broncodilatador, efeito anticonvulsivo, redução de náuseas e vômitos. E, de uma certa forma, digamos, essas substâncias, o uso terapêutico dela, além disso, entra, como eu coloquei antes, no glaucoma, no Parkinson, a gente sabe que ele funciona bem, a perda do apetite devido a HIV, efeitos adversos, quimioterapia, náuseas, dores, vômitos, pessoas com câncer, câncer avançado, dores,
E, na minha opinião, eu vou começar a trabalhar com os canabióides, com dor crônica e fibromialgia, porque, claro que eu estou estudando, eu só estou dizendo uma proposta que eu tenho para mim mesma, porque nesses casos a gente usa muitas medicações e às vezes as medicações elas são tão potentes que a pessoa fica sonolenta durante o dia, fica sem grande ativação. Então, de uma certa forma, do que eu li até agora, do que eu vi, do que eu pesquisei, eu não vou, digamos assim, chegar e começar a utilizar. Eu vou fazer seleções, porque eu penso que eu devo ser assim. Se eu fui professor de medicina, eu tenho que ser minha professora. E só para terminar isso aqui, o que eu falei hoje para vocês foi de 1500 a.C., e agora vem... Bom, eu parei em 1903. De 1903 a 2022, tem um monte de encrenca que eu vou ter que falar com vocês. Aqui estão algumas das encrencas do século XX. E aqui o que eu fiz foi contar um pedacinho disso que eu falei para vocês. É um pedacinho disso aqui. Aqui tudo são coisas históricas. E aqui nós temos os últimos anos, principalmente. Então, isso aí eu pretendo falar num próximo momento. E só mais um detalhe interessante, os livros sobre canabióis, essa coisa toda, estão acontecendo, eles são caros normalmente, e o que eu tenho feito muito é isso aqui, ó. Eu entro na internet e em vários jornais, esse aqui é um jornal espanhol, onde já fala de vários tipos de medicamento. Então, de uma certa forma, eu estou fazendo os meus livros disso aí. Se vocês me perguntarem como é que eu estou como uma menina que está no... Quando eu fui no colégio, tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano. Eu pulei o quinto porque eu sabia ler e entrei no segundo. Então, com isso aqui, eu entrei no segundo. Depois eu passei o segundo, o terceiro e o quarto, aí tinha o exame de admissão, e eu pulei porque eu já sabia. Então eu estou no começo do ginásio, né? Que no meu tempo tinha. E muito obrigada. Espero que vocês não tenham achado muito sério isto, mas por uma impressão que eu tive aqui no consultório, e vejam uma coisa, foi muita gente que eu falei. Não foram uma, não foram duas, foram muitas pessoas com quem eu falei. Me deu, digamos, o gosto, o trabalho de fazer isso. E o que eu coloquei para vocês, 95% não estava muito claro. Então, um abração para vocês, como sempre. E uma moça que foi minha aluna, ela agora é psiquiatra no Rio de Janeiro, muito querida, aquela coisa toda. Ela me mandou um abraço e ela falou que ela tem muita saudade de mim e que ela queria que eu fosse professora de novo. Então, agora eu sou professora de novo. E um detalhe, aquilo que eu falei no começo, o meu interesse é, se duas pessoas sentarem e aos pouquinhos ouvirem e escutarem, tá ótimo. Aquilo que eu falei no começo, às vezes falam para a gente essas características, eu estou usando esse meio aqui como meio de fazer uma coisa que eu amo de paixão, que é lecionar. Muito obrigada e uma boa tarde.